Salve, gente linda! Chego por aqui para falar da lua cheia de Aquário e deixo aqui já o convite para que vocês curtam essa página, comentem, compartilhem. É uma alegria tê-los aqui. Bom, vamos falar sobre a lua cheia? Bom, todo mundo sabe que por aqui que a lua cheia é um desdobramento de iniciativas e mobilizações que chegaram desde a lua nova, né? Não só de 15 dias atrás, mas também, né, de uma lua nova que aconteceu no dia 29 de janeiro de 25. Existe um transbordamento, algo que ganha forma, que amadurece, mas que também denuncia um fim, denuncia uma mudança. Assim, quando existe um fruto que amadurece no pé, ali existe algo que ganha forma, que se põe disponível, mas que a partir da colheita, esse fruto deixa de existir nessa configuração. Assim é um pouco a lua cheia. Nós temos também eventos que ganham um novo tom, um novo ritmo a partir dos desdobramentos desse período da fase lunar. Bom, a lua cheia, ela é basicamente aquilo que a lua recebe dos fluxos onde o sol estiver. E nesse momento, ele está nada mais, nada menos que em Leão. Leão é um signo fixo, assim como Aquário. Ou seja, é, são dois signos do zodíaco que vão provavelmente receber uma carga e uma atenção de um confronto que todos os meses nós temos, quando todas as luas cheias se desenham, mas a partir daquilo que forma uma certa resistência, porque o signo fixo é exatamente, tem essa habilidade, né, de sustentar, de manter. Existe um certo jogo mesmo de resistência. Leão vai falar muito em primeira pessoa, vai falar sobre a nossa autenticidade, sobre processos criativos, da expressão pessoal, daquilo que chega em primeira pessoa, enquanto Aquário vem também abrindo espaço para que cada uma de nós possa participar e oferecer aquilo que temos de melhor e mais criativo, mais autêntico. Porém, existem uma porção de outras configurações neste cenário, como, por exemplo, Mercúrio, que em Leão trafega em movimento retrógrado, há poucos dias de ganhar um movimento direto, mas que, de certa forma, vem denunciar uma oportunidade de revisão, de recapitulação, ah, de olhar melhor o tom de voz, a forma como nos expressamos, na forma como negociamos, na forma como nos deslocamos, de como fazemos, estabelecemos pontes, né? Seja negociações comerciais, diálogos importantes, né? Onde os interesses sejam aqui postos, né? Frente a frente. Mercúrio tem essa capacidade de tecer e formar pontes. Só que revestido de leão, o que acontece é que o tom de voz chega a partir do eu. E que nem sempre isso justifica e ancora e sustenta novas mudanças, lugares que provavelmente já se mostram desde então como uma possibilidade. Todos nós, de alguma maneira, desde o ingresso de Saturno e Netuno em Áries e Plutão em Aquário, tem sido convocado para poder, de alguma maneira, inaugurar algo, né? Esse lugar de chamado de um reset, né, da humanidade, de certa forma, não vem de um lugar super apocalíptico, nada disso, mas é de um lugar da oportunidade de fazermos mudanças importantes quanto às nossas atitudes, nossas iniciativas, algo que chegue de um lugar mais autêntico. Né? Acontece que nesse momento retrógrado, tanto Saturno quanto Netuno podem trazer aqui certos desvios, quase como um movimento errante, sabe? Mas que neste momento, exatamente essa retrogradação vem nos ajudando com o Mercúrio.
Ou seja, se Mercúrio é aquele que justamente vai estabelecer diálogos, aqui ele para um pouco mais, ele precisa de mais tempo para contextualizar, para compreender se isto de fato, da forma como eu me coloco, é exatamente a maneira que sustenta uma nova forma de ser, um projeto, né? Então, todos nós estamos sendo convidados a ocupar um espaço, principalmente onde você tenha esse eixo de Leão e Aquário, principalmente por conta dessa lua cheia, de abrir, né, de experimentar, porque é esse lugar de ousadia, de rebeldia, de contestar, de experimentar, de ser original, sabe, de ser criativo também, de mudar alguma coisa, vem muito dessa linguagem de Aquário. Lembrando que a lua cheia acontece no 16º grau e a lua nova de Aquário de janeiro aconteceu no 9º grau. Então é importante você saber na zona de Aquário do teu mapa natal onde essa casa astrológica estava, porque aqui podem haver grandes mobilizações. Bom, e desdobramentos, já que entramos numa temporada pré-eclipse, né? Marte, que por sinal também dialoga com esse Mercúrio, além de Urano, Netuno e Saturno e Plutão, tem aqui esse Marte recém-passado, ele acabou de sair de Virgem e ingressou em Libra há poucos dias. Porém, o que nós temos, né, desse tempo, uma passagem de Marte ativando um grau matemático, onde acontecerá o eclipse, né? Então, ali algo nesses últimos dias foi ativado. Prestem atenção, recapitulem. Eu tenho a impressão de que esse pode ser um momento realmente de silenciar um pouco para poder escavar, né, para poder descobrir, para deixar emergir aquilo que vem se mostrando como uma possibilidade, né? Urano, aqui, recém-chegado em Gêmeos, também traz impulso de renovação, vem como um sopro com ideias, com mobilizações que vêm, de alguma forma, chamando a atenção para essa mudança, né? Muitas vezes existem rompimentos que abrem passagem para outras coisas que vão ganhando também grande forma e entendimentos se expressar, acontecer, veja bem, né? Os rompimentos que acontecem a partir de agora podem também denunciar velhas cascas que estavam por cair, né, para que algo novo possa chegar. Ao mesmo assim como aquele fruto que amadureceu no pé, pois é, exatamente isso pode se dar, mas não de um lugar tão desafiador, tão impeditivo, né? O confronto com Plutão vem justamente trazendo essa carga. Para quê? Para que possamos, de alguma forma, ser provocadas, né, a fazer esse movimento. Saturno e Netuno vêm estabelecendo essa ponte, justamente inspirando, trazendo abertura, mas também a oportunidade de estruturar, de encontrar formas e até de caminhos em reconhecimento por onde o futuro, aquilo que gostaríamos, porque Aquário e a lua cheia de Aquário é disso que fala, né? Onde eu quero estar além, é aquilo que se move muito à frente de uma realidade. Por isso que a ansiedade, noites mal dormidas, podem, né, estar muito presentes em muitas de nós, né? Além disso, existe um outro aspecto muito generoso, que é a conjunção, que não é partiu, mas de Vênus com Júpiter em Câncer. Nesse encontro, eu tenho a impressão de que é um campo extremamente fértil. É tão fértil que muitas vezes nos descansamos aí, né? E essa conjunção pode trazer, inclusive, um lugar de, sabe, de uma convicção, de uma certeza, de certos lugares que, ou parcerias que sempre estão e que ali a gente pode contar, porque Câncer vem falar sobre aquilo que é conhecido, aquilo que nos faz pertencer. Porém, por uma outra ótica, se Vênus vem falar sobre a qualidade das nossas relações, mas também de um campo de valor,
né? Daquilo que fala da nossa autoestima, mas também daquilo que valorizamos, daquilo e como nos relacionamos, quais são as mãos que damos para conseguir o que queremos, né? Vênus com Júpiter vem ampliando tudo isso e nos ajudando a compreender também acordos e combinados feitos no passado, né, desde Câncer, para justamente elucidar, né, para encontrar um sentido, uma compreensão maior, e que com toda essa configuração retrógrada de Mercúrio, Saturno, Netuno, Plutão, ou seja, de alguns gigantes do zodíaco, existe toda uma conspiração cósmica, talvez aqui, para nos dar tempo de compreender, ganhar, sabe, um respiro mais fundo, né? E encontrar aqui um espaço de tempo para realocar, compreender, estabelecer, então, contratos e combinados, acordos que possam estar mais aliados àquilo que eu venho descobrindo e a vida também vem se revelando em mim, né? Partes nossas que vão, de alguma maneira, desdobrando, é, como de um desabrochar de um lugar, de uma parte criativa, única, verdadeira, né? E que é inevitável, né? Suprimir tudo isso, porque de alguma maneira existem movimentos que agora parecem um pouco mais retidos, e vocês provavelmente já me ouviram falar sobre o 2025 sendo um campo experimental para 2026, quando Saturno e Netuno estiverem juntos aí em movimento direto em Áries, onde de fato muita coisa segue à frente para essa edificação, para esse chamado, né, de Áries a dizer sim a algo que muitas vezes eu não meço e nem tenho como mensurar consequências. Existe algo como um chamado de uma jornada heróica, algo que convoca a coragem, né? E também a pura presença ali, né? Bom, dentro dessa configuração da lua cheia, nós temos aqui também Quiron fazendo uma quadratura aí, que não necessariamente ela também é exata, mas vem notificando, sabe? É, alguns espaços em nós, algumas feridas, algumas marcas. Que não necessariamente precisam nos interditar, nos reter, mas a partir disso é quase como se pudéssemos ver, olha, e determinados comportamentos ou situações da vida me geram uma certa angústia, me deixam mais ativada, né? Eu fico mais ansiosa, receosa, enfim. A partir disso, é também um ponto sensível para quê? Para o acolhimento acontecer. Né? Essa lua cheia, ela se dá de mãos dadas a Palas Atena e que Palas é uma estrategista, né? Ainda mais em Aquário, é uma estrategista que se senta à mesa junto com a Lua e o Sol, quando ele incide essa luz, para justamente encontrar caminhos, possibilidades para um futuro acontecer, para algo ser mobilizado. Existe aqui uma ativação mental muito importante. E onde estiver Aquário no seu mapa, saiba que muitas coisas podem partir daí. Dentro dessa configuração, os ascendentes em Áries, por exemplo, vou trazer aqui no mapa, tendem, né, a ter esse campo de projetos, né, esse campo dos, dos amigos, do coletivo, daquilo que eu quero para frente, né, para o futuro, sendo mobilizado e quase como um chamado mesmo, né, de como eu vou me colocar a partir de então. Da mesma forma que os ascendentes em touro, né?
vem falando muito sobre esse lugar da carreira, né? Vem de alguma maneira chamando para como eu me coloco coletivamente dentro das minhas metas, objetivos, daquilo que construo reputação, da imagem pública, e que isso pode ter aí desdobramentos em relação ao pai, ou mesmo a figuras de autoridade, enfim. Para quem, por exemplo, né, tem o ascendente em Gêmeos, saiba que esse lugar das crenças, filosofias de vida, viagens, ampliações mesmo enquanto possibilidades de crescimento, tendem a ganhar aí um lugar ainda mais mobilizador, né? Opiniões e as crenças que eram bastante, de repente, mais congeladas, fixadas, ganham contestações e oportunidade, né, de encontrar um novo tom, né, de voz para tudo isso. Para quem tem o ascendente em Câncer, por exemplo, existe um processo aqui de uma morte simbólica, né, algo que fala sobre heranças, sobre, inclusive, aquilo que carrego e tenho como dado, né, de origem, mas que de alguma maneira algo vai se despir, se vulnerabilizar para ser transformado. Algo é descoberto, trazido à luz, para ser metabolizado, trazido para um outro lugar que seja mais coerente, talvez, né? Os ascendentes em Leão, por exemplo, vão ter toda essa atmosfera relacional, de parcerias, contratos, clientes mobilizado por essa lua cheia, né? Então, saibam que tudo que caminha a dois, com os ascendentes em Leão, tendem a receber um pouco desse impacto vindo a partir de um outro. Para os ascendentes em Virgem, por exemplo, essa atmosfera do trabalho, dos colegas, no sentido daqueles que te orbitam no trabalho, ou mesmo na saúde, na tua rotina, essa lua cheia pode ser impactante nesse sentido também de provocar uma nova postura, né? Inclusive, de encontrar caminhos de renovação, de atualização de rotinas, de protocolos que possam te ajudar a criar essa nova forma. Enquanto os ascendentes em Libra saibam que essa esfera que fala muito sobre os nossos filhos, a nossa marca pessoal, a forma como a gente se diverte, a forma como também experimentamos, né, os nossos sentimentos, a vida sentida, ganha aqui uma mobilização e como se fossem janelas que se abrem para que possamos, então, experimentar novas roupagens, novas maneiras de estar no mundo. Olha que interessante, né? Mas de um lugar que vem como um convite mesmo. Enquanto as pessoas que têm o ascendente em Escorpião já têm essa lua cheia mobilizando muitíssimo essa atmosfera familiar, né? A mãe, esse lugar das estruturas emocionais, daquilo que conta e fala da linhagem, a mobilizar esse ambiente íntimo, conhecido. Falamos então da casa, né, da moradia, falamos muito desse espectro que toca o que é familiar e que nos faz pertencer. Enquanto, para quem tem o ascendente em Sagitário, a mobilização dessa lua cheia bate direto na qualidade da comunicação, isso vai assim, uau, tocar e provocar mudanças, não só como a forma que a pessoa se desloca, se move, cria pontes, traduz a vida, né, comunica, estuda, podem chegar novos formatos, mas também os irmãos, os primos, aquilo que de alguma maneira e até como nos organizamos para estudar, para lidar com as informações,
podem ser mobilizadas, né, a partir dessa lua cheia. Enquanto para quem tem um ascendente em Capricórnio, a casa do dinheiro, dos recursos, e que fala também do alto valor, pode ser extremamente aqui convidada a reconhecer novas oportunidades, né? Uma nova maneira de trabalhar, quem sabe, que vai sendo desenhada, se mostrando como uma possibilidade, né? Às vezes chegam novas sementes que vão ser ali lançadas à terra um pouco mais para frente. Pois é, mas nesse momento com essa lua cheia, existe sim o convite de reconhecer tanto ferramentas de trabalho como também as próprias sementes, ou seja, os conteúdos que podem ser aqui semeados, né? E colhidos lá na frente. Para quem tem o ascendente em aquário, bom, a expressão pessoal, aquilo que fala de um eu, a forma como você se coloca enquanto identidade, né, e se afirma no mundo, tende a ser mobilizado. Então, até visualmente podemos adotar uma nova maneira de vestir, de repente cortar cabelo, ou mesmo de comportamento mesmo, né? E assim seguimos para a lua cheia de Aquário. Espero que vocês possam aproveitar dos próximos dias, já que o eixo também, né, dos onde vão acontecer os eclipses, que vai ser aí de Virgem e Peixes, já começa aí a ser ativado desde então. Eu fico por aqui, deixo meu melhor abraço. Até a próxima.